Tem coisas que a gente não deixa para depois. Por exemplo, para votar nas eleições municipais desse ano, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título é 8 de maio. Não perca tempo. Procure um cartório eleitoral ou acesse o site do TRE do seu estado. Título na mão é sossego na eleição. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos iniciando agora a terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, Invasão Zero, requerimento número 91.611/2023. Então, boa tarde a todos os membros, boa tarde, senhor relator, boa tarde aos demais presentes, a população que nos acompanha, seus advogados, servidores da casa. Declaro aberta, então, a presente reunião. Estamos aí na data de hoje no plenário Homero Santos para essa terceira reunião dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi constituída pela portaria 107/2024 para apurar as invasões em áreas imóveis, urbanos e rurais no município de Uberlândia, inclusive o envolvimento de pessoas, grupos e financiadores. Ela tem um prazo de 120 dias. Para deixar bem claro, então, que eu até estava conversando ali com... Ele não está aqui agora, né? Com o assessor do doutor Antônio Augusto, essa CPI, o objeto dela é apenas invasão. Ela não vai tratar aqui de loteamento irregular. A não ser que exista algum loteamento irregular, invasão travestida de loteamento irregular. Invadiram e simularam um loteamento irregular para poder tentar regularizar de forma mais rápida. Existem denúncias que possa ter casos assim. Mas loteamento irregular, aquele que foi objeto
da operação do Ministério Público, Terra Prometida, que foi objeto de outras discussões aqui nessa Câmara, teve audiência pública, e isso não é objeto dessa CPI. Essa CPI trata das invasões. Invasão que ocorre tanto em área urbana e rural, tanto pública quanto privada. Com relação a essa reunião, aqui nós vamos ter primeiro objeto, é a aprovação da ata da reunião passada, e esta ata foi mandada para os senhores membros e para o senhor relator, e pergunto se vocês têm algum questionamento, alguma ressalva a fazer da ata da reunião passada. Então, aqueles que concordam com a ata, permaneçam como estão. A ata está aprovada. Com relação ao plano de trabalho, o senhor relator, então, mandou também para nós, no grupo da CPI, qual será o plano de trabalho dessa CPI. Ele vai fazer um resumo aqui do que será o plano de trabalho e submeter também à aprovação dos membros da CPI. Então, fique à vontade, senhor relator. Vereador Anderson Lima. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem sucinto, já enviei mais há um tempo atrás para toda a comissão para estar avaliando essa questão, tá bom? Mas vamos lá, de maneira geral, definição do objeto da CPI. A CPI tem como objeto investigar invasões de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos através do seguinte rol exemplificativo de atividades: apuração de denúncias relacionadas ao tema, identificar os organizadores e financiadores das invasões, identificar autoridades que estejam se omitindo e prevaricando diante de suas obrigações legais e adotar as medidas cabíveis de ressarcimento ao erário pelos prejuízos e danos causados pelos atos de vandalismo, assegurar o direito constitucional à propriedade privada e apurar atos que possam ser tipificados como crimes, tá bom? De maneira geral, o objeto que vai ser trabalhado, né, nessa CPI é a invasão de propriedades públicas e privadas, tanto na esfera urbana quanto rural. Então, o propósito é esse. Como foi dito pelo presidente, não vai ter uma averiguação com relação a loteamentos irregulares, tanto porque é uma outra característica, a não ser que haja nesses loteamentos a invasão travestida de loteamento, tá bom? Com relação ao cronograma, vamos ter reuniões da CPI, audiências públicas, depoimentos de testemunhas, análise de documentos e evidências, elaboração de relatório final, revisão e ajuste do cronograma, tá bom? E queremos divulgar o mais rápido possível, dentro da possibilidade, os resultados dessa CPI. E como eu sempre digo, nós vamos trabalhar dentro da lisura. Nós não criamos uma CPI para criar culpados, mas averiguar o que está acontecendo e apontar quem são os responsáveis por esses crimes que estão acontecendo em nosso município, tanto na área rural como urbana, tá bom? E, no final dos resultados, acompanhamento das recomendações feitas pela CPI. De maneira geral, as atividades previstas neste plano de trabalho visam conferir efetividade à investigação parlamentar que se inicia e com relação à qual será assegurada a observância dos preceitos constitucionais relacionados aos direitos e garantias fundamentais. Pretende-se levar a efeito a consecução de um trabalho de natureza técnica, com eficiência e capacidade de se fazer um diagnóstico correto sobre o tema atualmente no município de Uberlândia, identificando-se a verdade real e obtendo resultados que permitam que esta Casa Legislativa exerça os atos que são de sua competência, além de fazer os encaminhamentos e as recomendações cabíveis a quem diz direito. Então, como relator, iremos trabalhar dentro das provas, documentos, testemunhos, para termos no final um processo liso, claro, transparente, cristalino, para que realmente aqueles que estejam envolvidos em crimes assumam a sua responsabilidade e recebam dentro da lei aquilo que a lei lhes é passível, tá bom? Obrigado, presidente. Bom, então, lido o plano de trabalho, os senhores membros têm alguma sugestão a fazer, aditar alguma coisa? Então, os senhores membros, aqueles que são a favor, permaneçam como estão, está aprovado o plano de trabalho. Senhor vereador, só me deixa a gente fazer o trabalho todo, aí no final eu te abro a palavra. Mas eu te abro a palavra daqui a pouquinho. Porque tem umas outras comunicados, ofícios. Pode, então, o senhor tem 2 minutos, doutor Egino.
Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aí a direita estar falando, mas quero reafirmar meu protesto ao fato de eu não estar entre os integrantes da CPI. Eu acho que a CPI não respeitou a proporcionalidade, ainda mais considerando a minha história de luta pela terra. Sobre o objeto especificamente, pastor Anderson, não tem data delimitada? Qualquer data? Porque assim, o debater na última reunião disse que é qualquer data. Eu quero saber porque isso é importante para nós, que aqui eu sei quais eram os índios que estavam aqui, quais são as áreas griladas e como é que isso aconteceu. Eu acho importante que não tenha mesmo. Mas eu quero aproveitar, já que a CPI vai ouvir pessoas, hoje tem um grupo de pessoas que é do bairro Nelson Mandela. É importante que, se der para ouvir hoje, não agendar, porque eles são ocupantes, vocês podem contar quem mandou ocupar, como é que eles ocuparam, qual a época que eles ocuparam, e eles também vão dizer do conflito que tem com os invasores ricos. Porque ela tem um invasor rico que quer derrubar a casa deles. É uma área pública, e o invasor que é rico entrou com a reintegração de posse, e o oficial de justiça está batendo de porta em porta. Então, quero me colocar à disposição, acho que eu mereço, por causa da minha história, ser membro dessa CPI, porque senão fica um time só, até porque, e aí finalizando mesmo, que são só 2 minutos, esbulho possessório, ele só é crime quando existe o dolo de esbulhar. Quem tem vontade de conquistar a moradia e conquistar a terra, não comete crime. Tanto é verdade que não teve ninguém preso nos 30 anos de luta do Tranquilo. Então, só de chamar os companheiros que estão aqui de criminosos já é uma agressão para quem faz luta pela terra há mais de 30 anos. Muito obrigado. Doutor Egino, com relação a compor a CPI, nós já discutimos isso, a questão não é resolvida aqui, é uma questão da presidência, foi feito todo o trâmite legal, o senhor teve a oportunidade do seu bloco te indicar, ou da bancada, não foi feito isso, então está superado. Com relação a isso, foi publicado, está no Diário Oficial. E com relação a não ter prisão, com relação à invasão, nós temos aí, na história, alguns conflitos que realmente tiveram inquéritos, nós tivemos aí algumas questões. Mas, se não vem ao caso também, nós estamos aqui para apurar. Ver o passado, levantar o que acontece e fazer as sugestões para que não aconteça mais ou para que seja sanado algum problema aí. Nós conversamos outro dia, nós temos aí umas invasões em áreas ambientais, especialmente na área do Shopping Park, que são invasões que a gente precisa analisar a fundo, doutor Egino? Até acho que o senhor trouxe o pessoal dessa área. Com relação a ouvir ou não, o senhor pode fazer indicação por escrito para a CPI, nós vamos analisar e votar. Nós ainda não vamos ouvir hoje, porque tem que ser feita aprovação, intimação de todo mundo, qualificação, não dá para fazer isso hoje, de forma rápida, porque não estava na pauta e tudo. Mas o senhor pode indicar, a gente ouve. Porque, na verdade, nós não vamos no tribunal, nós não vamos resolver nada com pressa. Isso aqui é um plano de um levantamento e depois sugestões que a CPI vai fazer. Bom, com relação à ata está aprovada, nós tivemos aí também, na reunião passada, enviamos muitos ofícios. Algumas entraram em contato, pediram mais um prazo. Eu disse que poderia dar esse prazo, porque o levantamento era amplo, da Polícia Militar, da Prefeitura, ficou faltando uma secretaria que sugeriu que fizesse, então eu vou propor que a gente faça ao final da Secretaria de Habitação. E nós não tivemos ofício, lá tem alguns casos. Então os ofícios foram enviados, enviamos também pedido à Procuradoria para a possibilidade de notificação de vereadores por WhatsApp, a Procuradoria disse que sim, pode ser notificado por WhatsApp, então está permitido. E também reunião de forma híbrida está permitido, nós podemos fazer. Solicitação para 2 servidores, um técnico e um servidor para fazer as intimações, nós não tínhamos ainda, agora já temos. Foram deferidos os 2, inclusive foi indicado o senhor Edivaldo César Braga, e falta ainda a indicação de quem é do técnico legislativo, mas vai ser feita, senhor doutor Edson? Tivemos retorno de ofício da Polícia Civil até o presente momento. A militar pediu algumas informações, vai mandar também. A Prefeitura também está fazendo todo o levantamento no planejamento, entrou em contato. E nós vamos fazer hoje da habitação. A nossa visita ao Ministério Público teve uma mudança, porque os promotores foram agora escolhidos para serem procuradores, então estava vaga
a 6ª Procuradoria, promotoria daqui, de Uberlândia. Então, nós demos mais um prazo para o promotor chegar, tomar ciência, para a gente fazer essa visita lá e levar para ele o ofício. Então, agora aqui, nós podemos sugerir. Então, eu vou começar sugerindo como presidente que a gente envie ofícios para os cartórios de registro de imóveis, que nós não enviamos, para ver se eles têm alguma informação que seja relevante. Para a UFO, para ver se tem algum levantamento de estudo de pesquisa ou de conhecimento. Para outros órgãos governamentais estaduais e federais, como, por exemplo, o INCRA, para a Secretaria de Habitação do município de Uberlândia, que ela tem lá informações que podem ser prestadas para nós. E abro agora a palavra, então, aos colegas, se tem, com relação ao ofício, se tem alguma outra sugestão. Primeiramente, vou abrir, então, para o relator, vereador Anderson Lima. Lá para a vereadora Thaís. Som. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros aqui da mesa que compõem nossos trabalhos dessa tarde. Senhor presidente, eu acho que cabe mencionar aí também, dentro das secretarias, a de desenvolvimento social, que é exemplo do que foi citado aqui da área de preservação permanente do bairro Shopping Park. A invasão que teve lá é uma área de proteção que, inclusive, no ano de 2014, se não me falha a memória, já teve um levantamento das famílias que estão no local. Então, eu acredito que a Secretaria de Desenvolvimento Social possa contribuir também com os nossos trabalhos. Muito obrigada. Sargento Edinaldo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Nenhuma observação a ser feita. Vereadora Glaucia também não tem. Então, vamos colocar esses ofícios que nós sugerimos, da vereadora Thaís, e os meus em votação. Só um minuto. Certo? Então, se todos estão a favor, está aprovado. Pois não, doutora Regina? Para não falar que nós cerceamos a palavra do colega, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Eu só estou fazendo questão de participar, porque eu conheço quase todas as ocupações, tenho uma relação pessoal com as lideranças, então eu faço questão de ajudar a CPI chegar à verdade. Nos cartórios, já que vai pedir informações ao cartório, é perguntar se existe matrículas sobrepostas na região leste. Porque as grandes ocupações foram naquela região e o motivo que a gente entende é porque lá tem problemas de domínio. Além disso, eu sugiro também não só pedir informações para as entidades que são de Estado. Vamos pedir informação para a Pastoral da Terra. Acho que é importante. Inclusive, acabei de almoçar com os freis da Nossa Senhora de Fátima, que recebeu o senhor muito bem hoje nas festas. Eu acho que eles são bons para poder falar, porque o Frei Rodrigo está aqui antes de mim e conhece todas as ocupações. E, para finalizar, eu acho que a cidade está vendo a estrutura das CPIs que estão acontecendo. Eu penso que fazer visitas é muito importante. Eu acho que a primeira seria essa do Nelson Mandela, mas sobre a área verde, já que já foi quase que uma acusação de que eles estão numa área irregular, a lei da REURB permite regularizar aquela área, porque eles estão lá consolidados desde antes de 2016. Lá não é proibido regularizar, inclusive tem uma das áreas lá que já está na Secretaria de Habitação para ser regularizada. Obrigado. Doutor Regina, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Lá existe alguma, o senhor que tem conhecimento, acho que realmente, né, e o senhor pode contribuir muito com a CPI, nessa área do Shopping Park, já existe a ação judicial da Prefeitura de reintegração? Houve uma ação de reintegração de posse da Prefeitura, ela cumpriu parcialmente na área que ela achava que era dela, e deixou as pessoas lá. Então, teve uma ação de reintegração de posse, e a própria Prefeitura falou, não, essas pessoas podem ficar porque não está em área nossa. E como a lei de REURB permite regularizar em áreas ambientais igual aquela, já tem projetos, inclusive, de REURB. Um deles já está na Secretaria de Habitação, igual ao do Nelson Mandela. Por isso que eu estou insistindo no Nelson Mandela, porque pode ter um despejo numa área que é pública, que pode ser regularizada, e tem uma pessoa, um invasor rico que quer ganhar com isso. Vocês estão querendo descobrir quem está ganhando, talvez um desses seja esse empresário que fechou aquela área do Shopping Park. Muito obrigado.
mas ainda está em objeto judicial. Ainda está em objeto de ação judicial. Ela não encerrou, não. Que era da prefeitura. Bom, com relação à pastoral, acho que nós podemos ouvir a qualquer momento, não tem problema nenhum, né? Agora vamos passar a ouvir pessoas e grupos que foram indicados, inclusive no e-mail que nós temos aí, né? E em indicações que pediram também para ficar sigilosa. Vamos começar com a doutora Regina. O senhor tem alguém para indicar, doutora Regina, para a gente começar? Nós queremos inicialmente entender a história. Acho que nós temos que fazer esse levantamento. Por isso que há alguns, né, ouvir a pastoral, trazer alguém que provir, acho que isso tem que ser em um momento posterior. Nós temos que conhecer o antecedente das invasões em Uberlândia. Por mais que a gente conheça, o senhor conhece, eu tive informações, que conversei com pessoas que conheciam, não conheço como o senhor, mas estou buscando informações, mas acho que a gente tem que trazer para a CPI. Né? Nós temos que documentar isso na CPI para ficar documentado nessa casa essa história das invasões, como que ocorreram, quais são, né? Aquelas que tiveram reintegração ou não. Vai ser importante a prefeitura, nas áreas públicas, tem esse levantamento, né, detalhado. Então, por exemplo, indicaram para ouvir o Chicão Periferia, eu não sei nem o nome dele, normalmente, o nome dele, que a gente possa encontrar ele, endereço, se o senhor puder ajudar a gente. Enivander também, né? Sugeriram. Tem aqui a sugestão que chegou hoje, que é para ouvir o pessoal do assentamento Dom José Mauro, que existe lá um problema deles também com a questão do INCRA, que às vezes era importante saber. Então, eu acho assim, eu vou sugerir que esses nomes, pelo menos, Enivander, Chicão Periferia e aqueles que fazem parte do assentamento Dom Mauro, a gente já aprove, né, a intimação deles. Lógico que a equipe técnica da CPI vai identificar o nome correto, endereço, e mandar o servidor da Câmara ir lá intimar. Então, com relação a esses três, todos estão de acordo? Então, se todos estão de acordo, ninguém se opõe, está aprovado. Alguém tem indicação de algum outro nome, ou pessoa, ou de órgão, para a gente ouvir inicialmente, para levantar essa história? O senhor tem? Então, por favor. Eu sugiro ouvir o Arnaldo, que era dono da Agromã, sobrinho do Ronan Tito, porque ele conhece bastante a história do Fizete e das irregularidades das terras lá de cima. Penso que o próprio Ronan Tito, se ele se dispor a vir aqui, seria bom conhecer. Os herdeiros de Irani Anessi de Souza, que está na região lá de cima, que tem documentos lá sobrepostos. O Paulinho, ele está muito debilitado, mas ele foi a pessoa que mais ocupou terra naquela região. Eu não sei, Paulo Reis. Ele está muito debilitado, tem que ouvir até lá. Ele está muito doente, mas ele que ocupou toda aquela região, e ele pode contar os motivos da ocupação. Vai parecer provocação, mas eu penso que podia ouvir o Paulo Sérgio também, porque o Paulo Sérgio esteve lá com o Erivan, lá no Irmanduce. Foi chamada uma reunião para fazer invasões, e ele foi na reunião. Ele podia, tem uns vídeos aqui, ele podia esclarecer. E o Paulo Sérgio também tem uma área ocupada aqui no Fidel Castro. Parece que foi a empresa dele que ocupou, depois ele saiu de lá. Mas o Paulo Sérgio pode contar um pouquinho das ocupações aqui em Uberlândia. Obrigado. Com relação àquela área lá de cima, doutor Egino, aonde está hoje o Maná? Como é que falaram também no nome de um que ele ocupava essa área antes, e tem uma outra demanda com as áreas limítrofes, como é que ele chama? Inicialmente ele ocupava a área do Maná. E tem uma demanda lá com as áreas da família. Não, ele tinha uma posse, ele alega que tinha uma posse. Você lembra do nome dele? Com R, eu acho, se não me engano. Então,
na verdade, lá é um loteamento, uma invasão travestida de loteamento irregular? Uhum. Bom, a minha proposta de encaminhamento é que a gente fique com esses nomes que nós já decidimos, para ouvir na próxima, e discutiremos outros nomes posteriormente, certo? Então, está aprovado. Nós indicamos Enivander, que vai ser devidamente qualificado, Chicão Periferia e os membros do assentamento Dom Mauro, né? Dom José Mauro. Não, nós deixamos de discutir posteriormente, porque também não dá para ouvir todo mundo na próxima, né? Bom, então, algum vereador quer fazer alguma complementação? Alguma outra indicação? Então, eu sugiro que a nossa próxima reunião seja no dia 3 de junho. Né? Pode ser antecipada. Se por acaso chegarem os ofícios, a gente conseguir identificar e intimar, a gente faz uma reunião de emergência para antecipar. Mas, não conseguindo tudo isso, ela fica para dia 3 de junho, no mesmo horário, porque tem sessão, né? Então fica 12:30, a das invasões. Então, aqueles que concordam como estão, aprovado. Ficou alguma coisa, senhor assessor jurídico? Acho que é isso mesmo, né? Tá. Então, como nós não tivemos as respostas dos ofícios, não fica prejudicado a gente fazer uma discussão. Mas hoje, então, apresentamos o plano de trabalho, reiteramos alguns ofícios e vamos fazer essas 3 intimações para a próxima, que nós já aprovamos também. E aprovamos também que as demais ficarão para discussão posterior. Então, Enivander, Chicão Periferia e Dom José Mauro, nós já vamos identificar e fazer a intimação. Então, tudo aprovado. Nada mais havendo para ser discutido, declaro encerrada a presente reunião da CPI da Invasão 0.